Nosso assunto de hoje é como começar a cuidar da saúde emocional do zero, tá? Você que recém começou a pensar sobre a sua própria saúde emocional, quem sabe você recém entrou na terapia, você recém despertou para a possibilidade de que, eu preciso cuidar das minhas emoções, dos meus sentimentos, do meu psicológico. Eu quero dar para você o passo a passo para do zero você começar a cuidar da sua saúde mental. E não só começar, mas você entender quais são os princípios básicos que vão reger, que vão comandar todo o seu caminho, a sua jornada de autocuidado com a sua saúde mental. Na hora de falar sobre esses 4 princípios básicos, sobre mudança, sobre qual é a mentalidade certa para você mudar de vida. Quando as pessoas buscam a Eureka, geralmente elas estão buscando alguma mudança de vida. Elas olham para a própria vida e pensam assim, caraca, tem coisas na minha vida que não estão organizadas do melhor jeito. Tem coisas na minha vida que estão caóticas e que podiam estar mais em ordem. Talvez seja o meu ciúmes que eu não consigo controlar, ou a minha ansiedade que tem me paralisado, ou o meu desânimo que tem me feito ficar mais isolado em casa, mas não importa, tem algo que eu preciso mudar. Só que o processo de mudar, ele não é tão intuitivo. Existem pessoas que passam a vida inteira ansiosas e a vida inteira querendo mudar, querendo viver uma vida menos ansiosa, uma vida com menos ciúmes, uma vida com menos desânimo, e por mais que elas queiram mudar, elas não mudam. Por quê? Porque esses 4 princípios ainda não foram internalizados, a pessoa ainda não entendeu como esses 4 princípios funcionam. 4 princípios que vêm da psicologia da mudança, da psicologia comportamental, da mudança de comportamento, que vão permitir que você não só queira mudar, mas que você consiga mudar. Ok? Seguinte, se você está começando do zero e você não sabe por onde começar a cuidar da sua saúde mental, o primeiro princípio que eu quero trazer para você é o seguinte: o seu corpo e a sua mente estão conectados. Você não é só a sua mente, você não é só o seu corpo, você é as duas coisas ao mesmo tempo. Você já deve ter percebido como a saúde do seu corpo afeta a sua mente. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas com certeza você já percebeu. Por exemplo, quando você passa uma noite inteira sem dormir. Isso é algo afetando o seu corpo, né? Você está mais cansado. Mas você já deve ter percebido também que essa mudança no seu corpo da falta de sono também afeta a sua mente. Como? Você fica mais desconcentrado, você fica mais irritado, você fica mais distraído. Quando você passa o dia fazendo exercício físico, imagine que você está nas suas férias e você passou o dia caminhando de um lugar para o outro numa cidade turística que você foi visitar. O seu corpo está cansado. E o que acontece com esse cansaço no fim do dia? Como que ele afeta a sua mente? No geral, você também fica mais distraído, você fica mais impulsivo, você fica com uma tendência maior de comer um doce, de fazer algum prazer imediato, porque você está cansado e esse cansaço afeta você psicologicamente. O que isso significa, no fundo? Se você cuida do seu corpo, isso tem impacto na sua mente. E ao mesmo tempo, isso também significa que se você cuida da mente, isso tem um impacto no seu corpo. O importante é você entender que não é uma via de mão única. Ou seja, o único jeito de melhorar o seu corpo é cuidando da sua mente, ou o único jeito de melhorar a sua mente é cuidando do seu corpo. Não, é uma via de mão dupla. Se você cuida do corpo, isso tem efeitos na sua mente. Se você cuida dos seus pensamentos, do seu psicológico, isso tem um efeito sobre o seu corpo também. E por que isso é tão poderoso? Para mim, um dos grandes motivos que faz esse princípio ser poderoso é que a gente sente que tem pouco controle sobre a mente. Fala a real, você sente que você tem controle sobre o que você pensa? Sobre os seus pensamentos? Ou você sente que os seus pensamentos simplesmente aparecem na sua cabeça
E por mais que você tente não pensar em alguma coisa, você continua pensando. Para mim, é mais a segunda opção. Eu posso tentar parar de pensar em alguma coisa e me forçar. Eu não vou pensar, eu não vou pensar, eu não vou pensar. E eu sinto que eu não tenho controle sobre o que eu penso. Mas você sente que tem controle sobre o seu corpo? Porque eu sinto que eu tenho bem mais controle sobre o meu corpo do que eu tenho controle sobre a minha mente. Eu posso, pela força da minha vontade, levantar a minha mão. Levantei. E com a mesma força eu consigo baixar a minha mão. Eu consigo levantar da cadeira e descer, eu consigo correr. Quando as pessoas não sabem como cuidar da própria mente, às vezes elas travam. Eu já tentei, Henrique, Eureka, eu já tentei pensar positivo, eu já tentei escrever frases positivas no meu espelho e ler livros de autoajuda e parece que os mesmos pensamentos negativos ficam aparecendo na minha cabeça. É porque você tem pouco controle sobre a sua mente. Um lugar melhor para começar a cuidar da sua saúde mental, por mais estranho que isso pareça, talvez seja o seu corpo. Essa é a ideia que eu quero começar a propor aqui. Se você quer começar a cuidar da sua saúde mental do zero, sem nunca ter parado para pensar sobre a sua saúde mental antes, talvez o melhor lugar para começar não seja a sua mente, mas seja o seu corpo. Pequenos cuidados com o seu corpo. E agora os próximos princípios têm a ver com como mudar. O primeiro princípio é o seguinte: o primeiro passo para mudar é você ser concreto. O que significa ser concreto? Ser concreto é o contrário de ser abstrato, não é mesmo? Como é que funciona isso? Muitas vezes, a gente como psicólogo recebe as pessoas na terapia, e a terapia é o quê? Ela é um ambiente feito para você mudar. Então, a função principal do terapeuta no início da terapia, o que é? É descobrir o que você quer mudar. E quando a gente pergunta para as pessoas o que elas querem mudar, é muito comum que elas nos deem respostas muito abstratas. E aí a gente descobre que justamente porque essas respostas são muito abstratas, que as pessoas não mudaram até agora. É um dos fatores que explica elas não terem mudado, porque as respostas delas não são concretas. Eu vou dar um exemplo para você que é muito básico. Então, todo mundo quer ser feliz. Eu concordo que eu quero ser feliz, você concorda que você quer ser feliz, e você pode chegar na terapia dizendo que você quer ser feliz. Então, eu vim para terapia porque eu quero ser feliz. Normalmente não é isso que aparece na terapia. Geralmente eu vim pra terapia porque eu quero sentir menos ansiedade. Ou eu quero ser uma pessoa mais confiante. Todos esses são exemplos bem abstratos. Por quê? Eu posso chegar pra pessoa assim e dizer: seja feliz, você precisa ser feliz? E a pessoa na hora sabe o que fazer? Não. Porque ser feliz é um estado abstrato que muitas vezes você não vê o que significa no mundo real e palpável, você não vê o que significa na sua rotina. E tudo que você não consegue ver na sua rotina, você não consegue ver materializado, fica mais difícil de fazer acontecer. Fica mais difícil de mudar. Porque hoje, você que não se considera uma pessoa feliz, quando você imagina o que seria uma vida feliz, e eu quero que, se você tem essa meta, você pare e imagine agora. Tenta imaginar de um jeito concreto. Como seria um dia normal na sua vida se você fosse uma pessoa feliz? Quando você pega uma afirmação abstrata como essa, você faz essa pergunta para a pessoa: tá, como seria um dia normal nessa sua vida? O que você faria menos ou faria mais caso você já fosse feliz? O resultado de perguntar isso é que você tem uma lista de mudanças concretas, como essa. O segundo princípio é esse. Agora, o terceiro princípio é um dos mais legais, que ele também fala sobre mudança. É o seguinte: o segundo passo para mudar é começar rápido e do jeito que der. Isso é muito poderoso, porque esse princípio ataca a nossa principal autossabotagem. E a nossa principal autossabotagem se chama preparação extra. Criar passos extras no que a gente quer cumprir. Deve ter se pegado lendo muito alguma coisa, mas demorando muito para começar. Você pensa assim: nossa, ia ser muito legal se um dia eu escrevesse um livro. Eu ia começar a ser mais saudável,
E se eu conseguisse escrever um livro, cara, imagina eu dando uma noite de autógrafos. Imagina eu tendo fãs que comentam sobre os meus livros. Cara, eu quero muito começar a ler. E você pensa assim, ok, eu vou escrever o meu primeiro livro. Eu vou escrever o livro. Tá, mas para escrever o meu livro, eu pelo menos preciso ter um curso, né, de escritora. E o meu computador, ele tá meio travado, então acho que vai ser muito ruim escrever com ele. Na verdade, eu sempre gostei de escrever à mão. Então eu acho que se eu for escrever um livro, eu preciso de uma folha e de um manuscrito que seja à mão, porque é o meu jeito de escrever, tem que ser à mão. E eu só vou escrever se eu estiver bem inspirado, né? Então eu acho que eu preciso assistir alguns filmes para ficar inspirado para poder escrever. Entendeu, né? A nossa maior autossabotagem é criar passos extras. E poderia começar agora. Eu digo, eu vou começar a caminhar e eu tenho um impulso de começar a criar passos extras. A gente cria um monte de objeções, de barreiras. Por quê? Não é por mal, a gente quer fazer a coisa do jeito certo. E quanto mais perfeccionista você é, mais você tende a fazer isso aqui. Por quê? Porque você gosta da perfeição. Você gosta de sentir que é uma linha reta o seu progresso e que você não tropeçou em nenhum momento. Só que o preço que você paga por não aceitar que você vai tropeçar e que não vai ser do jeito ideal é não começar. É querer muito uma coisa, mas empurrar tanto com a barriga que você nunca começa. E é exatamente por isso que o antídoto para esse problema é você começar do seguinte jeito. Você começar do jeito que eu puder, no tempo que der, com a roupa que der, onde der. Começar é mais importante do que se preparar para começar. E o nosso quarto princípio agora é o seguinte. Você vai falhar inúmeras vezes. Aceite e abrace a falha. Tentar mudar qualquer hábito é um exercício de tentativa e erro. Tentativa e erro. Eu quero comer mais saudável e a primeira ideia que eu tenho é que eu vou encomendar várias marmitas, guardar os congelados no freezer e quando eu tiver com fome nas minhas refeições, eu vou esquentar no micro-ondas e eu vou comer. É um teste que eu tô fazendo. O que acontece é que eu descubro que os congelados não são tão gostosos quanto eu queria, não tem tanta quantidade, eu fico com fome e de tarde eu acabo recaindo e comendo doce. Nessa hora em que eu falho, você tem duas opções. Você pode aceitar essa derrota de um jeito amargurado, pensar assim, eu não mereço, eu não fui feito pra isso, eu vou me acabar no doce mesmo, e aí você no dia seguinte se solta totalmente da dieta e segue na sua rota de autossabotagem. A segunda opção é que você pode aceitar que você falhou de um jeito carinhoso, gentil consigo mesmo, abraçar a falha. Você já sabia que você ia falhar, porque você já sabia que o exercício de mudar é um exercício de tentativa e erro, tentativa e erro. O que significa isso? A gente precisa se desapegar dessa ideia do caminho perfeito, da história perfeita. Se a gente quer chegar longe com os nossos hábitos, se a gente quer realmente mudar, a gente vai precisar desapegar da ideia de perfeição. Beleza, gente? Muito obrigado a todos vocês. Um abração aqui, Ju. E tchau pra vocês.